tarde, meus queridos. Hoje vamos dar continuidade ao conteúdo de gramática, certo? Vamos entender as famosas figuras de linguagem, tá bom? Mas antes de entendermos, é necessário a gente ver uma diferença que há entre os sentidos conotativos e denotativos, tá bom, galera? Mas antes disso, vamos entender o que são recursos estilísticos e estilística, porque isso tem tudo a ver com as figuras de linguagem, certo? A linguagem possibilita nos exprimir não só nossa compreensão de mundo, ideias, conceitos, opiniões, mas também nosso mundo psíquico, emoções e estado de espírito. Então, assim, a linguagem ela é muito abrangente, porque ela vai expressar tudo o que nós queremos que ela expresse. Um exemplo, aquele restaurante é um chiqueiro. Quando eu falo isso, eu não digo que aquele restaurante é o local onde os porcos moram, vivem. Não é isso. Quando eu falo que ele é um chiqueiro, eu estou me referindo a dizer que ele me causa repulsa, ele me causa nojo, ele é muito sujo, certo? Olha aí o que a linguagem fez. Tirou a palavra chiqueiro do seu sentido usual, que é de porco, chiqueiro de porcos, onde os porcos vivem, e colocou em outra palavra, certo? Com outro sentido. Portanto, os recursos estilísticos são as diferentes possibilidades de usar a linguagem para expressar nosso mundo psíquico. Nós utilizamos a diversidade da linguagem para tirar a palavra chiqueiro de seu sentido usual e colocar em outro sentido, certo? Que é o figurado. Já a estilística é o ramo da linguagem que estuda esses recursos. Compreendido isso, vamos agora para o sentido denotativo e conotativo, que vocês com certeza já estudaram, mas vamos relembrá-los hoje, tá bom, galerinha? Sempre lembrando que isso é muito importante para vocês compreenderem as figuras de linguagem. Vamos ler esses textos para vocês compreenderem e relembrar os sentidos conotativo e denotativo. Na Idade Média, as belíssimas catedrais góticas funcionavam como um veículo de transporte de nossa esfera para a esfera divina. A verticalidade da arquitetura gótica induzia as pessoas a olhar para o alto com respeito e temor, em um rito de passagem entre o nosso mundo, com suas atribuições, e o paraíso medieval cristão, com sua promessa de uma vida eterna e livre de transtornos. Após buscarmos a comunhão com Deus por meio de nossas catedrais, neste final de milênio nos lançamos ao espaço, nossa nova fronteira. Nossas catedrais são as espaçonaves, as pontes entre o nosso mundo e esse vasto universo do qual fazemos parte. No dia 4 de dezembro, a espaçonave americana Endeavour iniciou sua missão mais importante. Sua carga era o segundo módulo de construção da Estação Espacial Internacional, um dos projetos de engenharia mais ambiciosos de todos os tempos. Essa catedral flutuante está sendo construída por 16 países e terá um custo total de 60 bilhões. Observem, gente, as duas palavras destacadas. Primeiro, as belíssimas catedrais góticas funcionavam como veículo de transporte da nossa esfera para a esfera divina. E a segunda, essa catedral flutuante está sendo construída por 16 países. Nós observamos que, apesar de ser a mesma palavra, elas têm sentido diferente. Catedrais góticas está usando o seu sentido usual, o seu sentido literal, que é referente à igreja, a uma igreja grande, certo? Já a catedral flutuante está se referindo à espaçonave americana Endeavour, tá bom? Então ele está usando o que aqui? A linguagem figurada, fazendo essa comparação entre a catedral, que é uma igreja grande, e a catedral que é a espaçonave. Comparando por quê, professora? Primeiro, pelo tamanho, por ser muito grande. Segundo, porque está levando a gente para o espaço, certo? Já que as catedrais, a função delas é levar nós até Deus, aqui vai levar nós até o espaço, certo? Portanto, catedrais góticas, essas catedrais se referem ao sentido denotativo, que é o sentido literal, real. E catedral flutuante, essa catedral se refere ao sentido conotativo, certo? Que é o sentido figurado.
Portanto, gente, o sentido denotativo é a linguagem que a palavra é utilizada em seu sentido próprio, literal, original, real e objetivo. Ó, o exemplo: o cachorro da vizinha fugiu essa manhã. Cachorro aí realmente é o cachorro animal. Já o sentido conotativo é a linguagem que a palavra é utilizada em sentido figurado, subjetivo ou expressivo. Ele depende do contexto em que é empregado. Ó, o exemplo: aquele homem é um cachorro. Aquele homem não é um cachorro animal, ele é um cachorro por ele ser sem vergonha, por ele ser safado, certo? Então, o denotativo é o real e o conotativo, certo, é o expressivo. E o que isso tem a ver com as figuras de linguagem, gente? As diferentes possibilidades de emprego conotativo, ou seja, o emprego figurado, expressivo das palavras, constituem um amplo conjunto de recursos expressivos a que damos o nome geral de figuras de linguagem. Então, as figuras de linguagem vão realmente trabalhar com esse emprego conotativo, expressivo, figurado. Em um ato de comunicação, as figuras de linguagem evidenciam a intenção ou necessidade que o falante tem de dizer as coisas de maneira nova, diferente e criativa. O que ele pretende, quando as utiliza, é principalmente surpreender, impressionar, sensibilizar seu interlocutor e, assim, torná-lo mais atento ao que está falando ou escrevendo. Ou seja, gente, nós temos a nossa necessidade de tornar a nossa fala mais expressiva. Um exemplo: nós temos o costume de dizer assim: eu estou morrendo de fome. Com certeza você não está morrendo, mas você fala isso para dizer que você está com muita fome e precisa comer urgentemente. Então nós utilizamos essa expressão da linguagem para nos expressarmos melhor, para surpreendermos, para chocarmos. E quando nós fazemos isso, nós utilizamos as figuras de linguagem. E quais são as figuras de linguagem, professora? As figuras de linguagem, ao todo, são 15. E nós vamos dividir a nossa aula no primeiro grupo e no segundo grupo. Professora, são muitas, com palavras muito difíceis, verdade. Porém, vocês vão ver que todas essas figuras vocês conhecem bem, porque vocês convivem com elas e usam elas. O primeiro grupo tem a comparação, metáfora, metonímia, personificação, antítese, hipérbole, eufemismo e ironia. No segundo grupo, elipse, pleonasmo, polissíndrito, onomatopeia, anáfora, aliteração e assonância. E por hoje é só, galera. Espero que vocês tenham gostado. Boa tarde e boa atividade, bons estudos para vocês. Um grande beijo, saudades.